Eis uma bomba deste verão de 1992. Jorge Hagi deixa o Real Madrid e vai para o Brescia. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Com 27 anos, Vasco, é um daqueles casos que a estes anos de distância custa muito a compreender, não é? Como é que um jogador como o Hagi, que foi um craque, aos 27 anos, depois de uma boa época que ele fez no Real Madrid, decide ir para o Brescia. É verdade. São os loucos anos 90. Os loucos anos 90 de Itália. No futebol europeu, principalmente na Série A, que teve muitos craques, alguns deles em equipas menos cotadas. Uma coisa era o Hagi ir para a Juventus, para o Milan, para o Inter. Outra coisa ir para o Brescia, que ainda por cima até desceu divisão mesmo com ele no plantel. E foi sem dúvida uma das transferências mais surpreendentes, não só na década de 90, eu diria até, em toda a história. Como é que alguém que marca 16 golos no Real Madrid acaba a jogar numa equipa modesta da Série A. Ora, então vamos aos números de Jorge Hagi no Brescia. O Hagi fica 2 temporadas no Brescia, faz 61 jogos e marca 14 golos. Muito bem, então vamos lá contar esta história. Portanto, o Hagi era um craque, não é? As pessoas conheciam muito bem o Hagi, não só da seleção, desde os tempos do Mundial de 90, aliás, ainda antes, Euro 84, nem sabia que ele já tinha estado nessa altura. Mas era muito novinho. Muito novo, sim, mas em 90 ele já era um craque bem conhecido por causa do sucesso do Steaua. Em 84 ele até a Roménia defronta Portugal no Europeu, não sei se ele joga ou não, porque ele era realmente muito novinho. Sim. Jogava lá o Bologna nessa seleção de 84. Jogava o Bologna, exatamente. Ele no Steaua... Ele não chega a ganhar a Liga dos Campeões. Mas andou lá perto, não foi? Chegou a uma final em 89 contra o Milan. É isso. Perde 4-0. Exato. Não. Ele vai para o Steaua, se não me engano, com o Steaua campeão da Europa. Portanto, o Steaua ganha a Liga dos Campeões em 86. E eu acho que ele vai na época seguinte para lá. Ok. Pois, sabes que eu parti para este podcast a achar que ele tinha ganho a Champions. Não chegou a ganhar. Ele chega a uma final e faz grandes exibições no Steaua. É isso que o leva ao Real Madrid. Esta época que ele faz aqui portanto, 88-89, a tal da final, ele faz 39 jogos, 37 golos. É muito bom. Eram alturas mesmo políticas e geográficas bem diferentes das atuais. Sim, aqui estamos a falar de um jogador que ali da Europa de Leste. Exatamente, ou seja, havia pouca informação. Primeiro já havia pouca informação de grandes campeonatos, quanto mais um campeonato mais distante como o romeno. Depois, nesta altura, os jogadores, principalmente dos países de leste, tinham um pouco resistência a sair do país. Aliás, muitos regimes até eram ditatoriais e não viam com bons olhos os melhores jogadores saírem do país. Ou seja, toda a gente conhecia-o no Hagi, toda a gente sabia que ele era um craque, mas não havia assim tanta informação e pelo menos imagens do que ele fazia na Roménia. Sim. Só mesmo nos jogos pela seleção é que se começava realmente a ver, não, isto não é só um fenómeno do campeonato romeno. Temos aqui realmente um caso sério. A verdade é que o mundo começou a abrir e ele foi rapidamente pescado pelo Real Madrid. Na altura o Barcelona, eu acho que também foi em 90, foi buscar o Stoichkov, portanto outro jogador daquela zona aliás, da Europa. O Hagi dá um bocado de azar, se isso se pode dizer. Portanto, ele primeiro não ganha... Eles eram um bocadinho vistos como rivais, não é? Quem o Hagi e Stoichkov, por serem os dois do países do leste, que já, mesmo o Stoichkov também no CSKA Sofia, se não me engano, também tinha grandes números, mas eu ia dizer é que o Hagi dá um bocado de azar, pelo menos nesta altura, aos seus clubes. Portanto, ele primeiro vai para o Steaua de Bucareste, já campeão da Europa, e ele não chega a ganhar essa Liga dos Campeões, porque chega depois, e ele chega ao Real Madrid, que se não me engano era tetracampeão. Pois, e chega na fase final da quinta Del Buitre, sim. Del Buitre. E ele chega e o Barcelona avança para um tetracampeonato. É o Dream Team do Barça, do Stoichkov, que ganha entre 90-91 a 93-94. Curiosamente, o Barcelona era campeão em 93-94, o Hagi assina pelo Barcelona em 94, depois do Mundial dos Estados Unidos,
e fica lá 2 anos e o Barça também não é Não campeão ganha nada. nesses 2 anos. Ou Não, seja, ganha. ele não chega a ganhar, Pois não chega. ele sai em 96. E eles ganham a seguir. Quanto é? muito poderá ter ganho uma supertaça, talvez, Sim. mas nem sei se... Portanto, o Hagi é um pé frio em nível de títulos. É verdade. Depois, pronto, no Galatasaray, ele, para além de campeonatos turcos, ganha a Taça UEFA, o único para além da Supertaça Europeia, mas o Galatasaray é o único clube que ganhou uma prova europeia e o Hagi aí sim estava lá. Sim, portanto, o Hagi, 2 anos no Real, 2 anos no Barcelona. Ok, não vou dizer que é impressionante ele não ter ganho nenhum título, mas é relevante, não é? É relevante. E para além do pé frio, lá está, ele sai do Real Madrid e vai para o Brescia. E o que é que acontece ao O Brescia desce divisão. Esta parte é que eu não sabia. Eu não sabia que o Brescia, na segunda época do Hagi lá, tinha estado na segunda divisão. É verdade. Sobe divisão, com o Hagi como uma das figuras. E eu recordo. E o Hagi depois vai ao Mundial de 94, dos Estados Unidos, faz grandes exibições e aí é que imagino que o Barcelona tenha pensado, ok, este homem está pronto. É isso. O Barcelona foi contratá-lo precisamente pelas exibições do Mundial dos Estados Unidos. Ora, eu recordo-me que quando começa o Mundial, o Hagi era na mesma grande figura da Roménia. A Roménia nessa altura... O Mundial 94. Sim. A Roménia tinha muito bons jogadores, mas o Hagi era o principal, mas havia muitas dúvidas porque ele tinha acabado de fazer uma época na Série B italiana. Pois. Ou seja, havia dúvidas, mas será que este rapaz agora vai chegar ao Mundial depois de uma época na segunda divisão italiana? Claro. O que é que ele vai fazer aqui? Mas o que ele fez nos Estados Unidos é qualquer coisa impressionante. Logo na estreia contra a Colômbia, que marca um golo fantástico que parece que vai cruzar e... Um golo e 2 assistências. Já depois é o jogo do Rádio Cio. Exato. E aí, pronto, é que ele volta a um grande espanhol, neste caso o Barcelona. Ora bem, então vamos lá explicar porque é que o Hagi, com 27 anos, queres que seja eu, não é? Quero. Até porque não sabes. Exatamente, assim fico a aprender alguma coisa. Eu fiz essa pesquisa. Porque é que o Hagi também jogou no Brescia, mas foi 10 anos depois, quase. O Hagi, com 27 anos, depois de uma época em que faz 50 jogos, 16 golos no Real Madrid, não estamos a falar de um ponta de lança, mas estamos a falar de alguém com bons números. Porque é que ele vai para o Brescia? Como é que se explica isto? Ponto 1. O Jorge Hagi tinha conflitos dentro do plantel do Real Madrid com os mais batidos, com o Butragueño, Manolo Sanches, Butragueño, enfim, ali os espanhóis que eram os pesos pesados, o Mitchell. O Hagi sempre teve um temperamento... Claro, exatamente. E por isso isto já foi algo que não estava a cair bem. Portanto, depois o Real Madrid estava numa fase, como tu disseste, de fim de linha e começou a haver alguma instabilidade em termos também de treinadores. Passaram vários treinadores por lá, Labanaker, Radomir Antic, e depois, além disso, há o lado do Brescia. O lado do Brescia tem a ver com uma Série A absolutamente fortíssima, não é? Estamos a falar dos anos em que havia sempre uma grande estrela por equipa. E este Brescia, que é uma equipa muito ioiô, mesmo nesta altura era uma equipa muito ioiô em Itália, foi contratar um tal de Mircea Lucescu, treinador, está explicado, e que quis fazer do Brescia uma mini Roménia. Mas eu lembro do Sabau lá. Não, ele também foi buscar o Rádio Cio. No Brescia. Também jogou no Brescia, Rádio Cio. Nessa época, 92, 93? Nessa época. Eles com o Hagi e Rádio Cio descem divisão? Sim. E ainda Dorian Matut, não sei que este aqui não me lembro. Esse era um pouco mais velho. Depois este tinha... Não, tinha a mesma idade do Hagi. Eu lembro dele ainda em algum Mundial. Pronto. O Rádio Show depois vai para o Milan na época seguinte. O Rádio Show em 93. Sim, exatamente. Como é que se consegue descer uma equipa com Hagi e Rádio Show? É incrível. O que é que ele está no Milan, no Rádio Cio, no ano dos 4-0 ao Barcelona, não é? Sim. Ele não joga esse jogo. Não joga esse jogo, a final da Champions. Sim. Mas eu lembro que na fase de grupos, o Milan até está no grupo com o Porto, e eu lembro do Rádio Show na fase de grupos ter sido importante. Sim. Bem, ele é engraçado porque ele vai de férias em 92, ainda como jogador do Real Madrid, e o agente dele foi questionado sobre o interesse do Brescia que existia na altura. E ele disse, existe 0,01% de possibilidades de ele ir para o Brescia. Pronto, não disse 0,00, pronto, abriu aí a porta. É impossível eles pagarem o que ele ganha no Real Madrid.
2 semanas depois ele foi apresentado no Brescia. Portanto, há essa história. O futebol tem muitas dessas histórias. Está cheio disto. Era um bom agente, claramente. E conseguiu inflacionar o valor dele, de certeza absoluta. O Brescia contratou, mas foi um tiro completamente ao lado. Lá está, a primeira época desce divisão, a segunda época sobe divisão. E ele é figura, mas chega o tal verão de 94, o tal Mundial. Ele foi contratado, Vasco, por 2 milhões de dólares pelo Brescia. 2 milhões de dólares. Mesmo na altura era um valor baixo. Por exemplo, o Real Madrid, 2 anos, quando o contratou quase por 5 milhões de dólares. Portanto, ele foi contratado por um valor bem abaixo do que tinha custado ao Real Madrid. Mas também o Real Madrid que devia querer vendê-lo. Queria limpar. Claro. Até porque era um jogador extracomunitário também. E depois, então acabou por ir para o Barcelona. Já nem fui ver quanto é que tinha sido. Mas no Barcelona já... Mas certamente terá valorizado, principalmente... Sim, valorizou. Sim, por causa do Mundial. Pelo Mundial dos Estados Até porque lá está, ele depois já tinha passado pelo inferno de ir à Série B e já estava pronto para ir para a Série A outra vez no Brescia. Obviamente ele não ia querer estar outra época a lutar por se manter. Sim. E depois do Mundial em que ele faz, acho que era impossível ele continuar no Brescia. Mesmo um Brescia de Série A, as exibições dele eram dignas de um jogador de grande clube. Olha, estava a ver o Lucescu. Foi selecionador não, mas ele teve muitos anos no Brescia, eu não tinha essa ideia. Eu lembro dele nos anos de estar algum tempo em Itália, mas não sei quantas épocas é que ele teve no Brescia. Portanto, ele chega a treinar o Milan também, não é? Chega a treinar o Milan. Um pouco mais para a frente. Não, é o Inter. É o Inter? É o Inter. Está aqui. É o Inter em 97, em 98, 99. E então o Lucescu ainda acaba por ficar, ainda fica mais um ano. Eu acho que ele deixa o Brescia na primeira ou na segunda. Que engraçado, já havia uma série Bwin nesta altura. Será que era o patrocínio da Bwin? Ok, já é a segunda divisão. Ok, ele sai na segunda divisão já em 95, 96. Ou seja, então o Brescia sobe em 94, deixa em 95... E mantém-se, e depois 95, 96 é o último ano do Lucescu antes de sair para a Reggiana, mas eles mantêm-se, ficam na segunda divisão, mantêm-se na segunda divisão. Ou seja, eles sobem com o Agi, estão em 94, 95, descem e depois ficam duas e depois ficam, sim. Bem, e o Agi foi à vida dele, foi para o Barcelona. Lembras-te dele no Barcelona? Lembro-me dele no Barcelona, mas as exibições dele no Barça não eu acho que o Agi é aquele jogador que o que ele fazia na seleção era incrível. Aliás, ele tem 125 internacionalizações. Não estamos a falar de um jogador atual, que há muito mais jogos de seleção. 125 jogos é muita coisa, mas depois em termos de... E a forma como ele jogava, se calhar depois no Galatasaray ele também conseguiu isso. Mas havia uma grande diferença entre o Agi de clubes, logo na altura que ele estava no Barcelona. Era uma diferença abismal como ele jogava na seleção e como ele jogava no Barça. Eu acho que ele é mesmo daqueles que precisa de ser a estrela da companhia. Pois, e ele no Galatasaray, por exemplo, já com muitos anos disso, sim. O Galatasaray é campeão é campeão da Taça UEFA em que ano? 2000, 99-2000. 99-2000, ou seja, ele vai ao Euro 2000 como campeão. Exatamente. No Euro 2000 é a despedida dele da seleção. Eu lembro-me muito bem pronto, lá está, o Euro 2000 é o meu... E lembras como é que ele acabou? Europeu. Como é que ele acabou? Foi mesmo a última aparição dele pela seleção. Foi nesse jogo? A Roménia passa o grupo com Portugal. Passa o grupo com Portugal contra a Alemanha e contra a Inglaterra. Exatamente. E depois nos quartos de final de fronte à Itália, é o Vítor Pereira o árbitro e ele é expulso. A despedida dele pela seleção. Pois foi expulso. Eu tenho a ideia do Agi ter criticado bastante a arbitragem desse jogo. Pois foi. E o Moldovan, Adriano Mutu, já jogava o Mutu. Ou seja, Mundiano. Ou seja, este é um dos exemplos. Tinhas falado dele que ele tem uma relação com alguns colegas no Real Madrid e este é o exemplo. No último jogo dele pela seleção, o maior jogador sempre do futebol romeno consegue ser expulso. Eu tenho a ideia de que era mesmo por reclamar. Isto deve ser uma cena de números 10 míticos, não é? Além do Zidane, não é? Há o Zidane e os descendentes de Zidane. No fundo, pronto, já que este é o meu último jogo, eu vou querer... Vou deixá-lo marcante. Já que não vou ganhar, olha, vai ser marcante.
Pois ele levou amarelo. Exato, ele falha o terceiro jogo porque tinha amarelo. Eu lembro perfeitamente do amarelo que ele leva contra Portugal. Ou seja, ele não joga contra a Inglaterra. E não joga contra a Inglaterra, exato. Que eles ganham. Ganham 3-2. Ganham. Eles tinham que ganhar, porque senão o empate dava à Inglaterra. E ninguém dava nada pela Roménia. Apesar da Roménia ter ganho no apuramento o grupo a Portugal. Depois acabaram por se juntar os dois. Aquela cabeçada de Costinha. Na Roménia, no Euro 96, tinha perdido os jogos todos, mas tinha chegado aos quartos de final em 94, aos oitavos de final em 98, tendo ganho o grupo à Inglaterra. Era uma seleção de respeito. Sim. Mas, mesmo Portugal, quando entrou nesse europeu, tendo em conta que tínhamos Alemanha e Inglaterra no grupo. Sim, eram os dois grandes candidatos nesse, que era o grupo da morte, não é? Na altura falava-se disso. A Inglaterra começa a ganhar 2-0 a Portugal muito cedo e eu lembro-me estar a ver. Perfeitamente normal. E ele lembro-me estar a ver os a pensar, meu Deus, isto vai ser uma vergonha esta nossa presença no europeu. Viemos ver a banda a passar. Imagina contra a Alemanha quanto é que vamos levar. E depois o Sérgio Conceição marcou 3 golos. Mas agora, olhando para trás e vendo os plantéis das equipas, não fazia sentido o que nós pensávamos, não é? Era mesmo pelo Sim. A Inglaterra ainda tinha ali alguns bons jogadores, mas essa Alemanha era uma Alemanha já muito veterana. A Inglaterra tinha grande equipa. Tinha, a Inglaterra tinha. Tinha muita base daquele United, tinha ganho a Liga dos Campeões. A Champions há um ano. Sim, e mesmo a Alemanha também tinha uma base do... Só que a Alemanha era, muito velha, muito velha. Ainda jogou o Lothar Matthaus. Jogou o Lothar Matthaus, que já nem jogava na Europa, já estava. Exato. Depois ele tinha ido meio ano, não sei para onde, não foi? Ele foi para os Estados Unidos, depois da final da Liga dos Campeões. Exato. Oliver Kahn. Eu acho que o Andreas Moller ainda está lá, o Thomas Assler, mas já todos... Sim. Pois que eles depois precisam de uma renovação e fazem a renovação em pleno Mundial 2002 e a conseguirem. Bem, para terminar, só para fazer essa ressalva, nessa altura, quando ele ganha a Taça UEFA com o Galatasaray, já com uma idade bem avançada, é fazer uma dupla também muito frutífera com o Mário Jardel. Não, com o Mário Jardel é a seguir, é quando ele vem, é a última época dele, não é? A última época do Hagi é com o Jardel. Ganham a Supertaça Europeia. E ele faz dupla com o Hakan Şükür. Com o Hakan Şükür, é isso. Eu estou a falar disto porquê? Porque eu lembro-me do impacto e do estrelato que ele tinha ao ver o documentário do Fatih Terim. Já viste? Ainda não vi. Espetacular. Tenho lá na minha lista, mas na wishlist. É muito bom de ver e é porreiro ver o impacto que o Hagi tem ali. Porque, lá está, o Hagi é o grande ídolo da Roménia. É o melhor jogador de sempre da Roménia e dificilmente alguém, pelo menos nos próximos tempos, alguém lhe consegue tirar esse trono. No Steaua Bucareste também certamente é um dos melhores jogadores de sempre. No Galatasaray também, ou seja, são seleção, Steaua e Galatasaray os grandes momentos da carreira do Hagi, já até passar pelo Real e pelo Barcelona, mas em nenhum se pode dizer, deixou aqui uma grande marca, nem pensar. Não, bem pelo contrário. Aliás, nós estamos a fazer o programa dele no Brescia, mas se falássemos no Real Madrid, certamente muita gente até iria dizer o Hagi jogou no Real Madrid. Sim, verdade. É isso mesmo. E lá está, o Hagi no Brescia vem de encontro a muitas histórias que nós já temos falado aqui, que é a Série A da década de 90, não é? Que parece que qualquer craque de repente podia aparecer em qualquer equipa da Série A, mesmo que as equipas que lutavam pela manutenção, todas elas tinham pelo menos um jogador muito forte. Estava aqui a ver que tanto no Real Madrid, na última época dele, em que eles vão às meias finais da Taça UEFA, eles são eliminados pelo Turino. E no outro jogo das meias finais, o Ajax elimina o Genoa. Cá está. Se dúvidas existiam, o poder do futebol italiano era impressionante. Esse Torino era o Torino que tinha o Lentini, que eu acho que o Lentini depois já vai para... o grande Lentini! Eu acho que depois o Lentini só vai para o Milan na época seguinte. E Casa Grande! O Casa Grande. Olha, Vasco... E ele é titular nessas meias finais? Quem? O Hagi? O Hagi é titular e marca um golo ao Turino. Sim. Mas não chegou. Real Madrid eliminado pelo Turino. Agora parece uma piada. Olha, já foram os dois dos maiores clubes da Europa, não é? Sim. Se recuarmos aos anos 40, 50. Um continua, não é? Um continua. O outro, infelizmente, teve uma catástrofe que... enfim, superga, não é? Que impediu que o Torino hoje seja, se calhar, até um maior clube italiano. Nunca saberemos. Sabemos é que voltamos na próxima semana, Vasco, com mais uma história de um grande jogador num clube não tão grande assim. Foi o nosso mais recente episódio e voltamos... Podemos dar a dica que também é Série A, não é? Ah, é? É. Qual é? Eu não vou dizer, senão... Já não me lembro.
Já não me lembro qual é, mas pronto, Mas depois vou ver também a minha seria. lista e nós na próxima semana marcamos encontro para mais uma conversa. Voltem connosco. Até lá.